3 crenças invisíveis afastam dinheiro, amor e oportunidades da sua vida, e o mais perigoso é que muitas vezes você nem percebe que está obedecendo a elas. Muita gente acredita que os bloqueios da vida aparecem apenas do lado de fora. Falta de oportunidade, falta de apoio, falta de dinheiro, falta de sorte, falta de reconhecimento. Claro, o mundo externo pesa. As circunstâncias importam. A realidade concreta existe. Mas por trás de muitos ciclos repetidos, existe algo ainda mais profundo. Crenças silenciosas que moldam a forma como você pensa, sente, escolhe, reage e se posiciona diante da vida. Essas crenças são invisíveis porque não ficam sempre gritando na sua cabeça. Muitas vezes elas se tornaram tão normais, tão antigas e tão automáticas que você já nem questiona mais. Você apenas vive como se elas fossem verdade. E é exatamente aí que mora o problema. Uma crença invisível não é apenas uma opinião. Ela funciona como um comando interno. Ela influencia o que você aceita, o que você evita, o que você considera possível, o que você considera perigoso, o que você se permite receber e até o que você faz quando algo bom começa a chegar. Você pode dizer que quer prosperar, mas uma crença invisível pode estar fazendo você se encolher diante do dinheiro. Você pode dizer que quer viver um amor verdadeiro, mas uma crença invisível pode estar tornando difícil confiar, se abrir ou se sentir digno de ser amado. Você pode afirmar que quer uma nova fase, mas uma crença invisível pode estar sabotando sua coragem no momento em que uma oportunidade aparece. Neste vídeo, eu quero mostrar 3 crenças silenciosas que afastam dinheiro, amor e oportunidades da sua vida. Quero explicar como elas operam nos bastidores da mente, como elas se disfarçam de prudência, proteção ou realismo, e como você pode começar a identificá-las para não continuar entregando seu futuro a padrões que já não servem mais. Porque muitas vezes o que está travando sua vida não é falta de capacidade. É fidelidade inconsciente a crenças que você nunca escolheu conscientemente manter. Então fique comigo até o final, porque este vídeo pode ajudar você a enxergar, com muito mais clareza, aquilo que vem fechando portas sem que você percebesse. Antes de falar das 3 crenças, é importante entender o que são crenças invisíveis. Crenças invisíveis são ideias profundamente enraizadas que foram absorvidas ao longo da vida e que passaram a funcionar como verdades internas. Elas surgem da infância, do ambiente familiar, das experiências emocionais, das frases que você ouviu repetidamente, das dores que você atravessou, das comparações, das frustrações e da maneira como sua mente tentou dar sentido ao que viveu. A crença invisível não diz apenas o que você pensa. Ela define o que você sente como seguro. Define o que você enxerga como possível. Define a forma como você interpreta os acontecimentos e até o tipo de realidade que você considera compatível com você. Ela pode estar presente em frases internas como: "Isso não é para mim, gente como eu não chega tão longe, se eu tiver mais vou perder alguma coisa, é melhor não confiar tanto, felicidade demais não dura, ninguém ajuda de verdade, o amor sempre machuca, dinheiro sempre traz problema, quem cresce chama atenção demais." Talvez você nunca diga exatamente essas frases em voz alta. Talvez nem perceba que pensa assim. Mas se elas estão registradas em algum nível da sua mente, elas influenciam a sua energia, suas decisões e seus comportamentos. Por isso não basta querer mudar de vida. É preciso observar o que dentro de você ainda está comprometido com a repetição da mesma história. E é aqui que entram as 3 crenças invisíveis que quero aprofundar neste vídeo. A primeira crença invisível que afasta dinheiro, amor e oportunidades é esta: "Eu não mereço receber tanto." Essa crença é extremamente silenciosa, porque muitas vezes ela não aparece como rejeição direta. Ela aparece como desconforto diante do bem. A pessoa até diz que quer prosperar, mas quando imagina uma vida melhor, sente culpa. Até diz que quer ser reconhecida, mas quando recebe elogios se encolhe. Até diz que quer amor, mas quando alguém demonstra interesse verdadeiro, estranha, desconfia ou sente necessidade de sabotar. O problema não é apenas desejar receber. O problema é sentir-se internamente compatível com aquilo que chega.
Quando alguém carrega uma crença de não merecimento, pode até conquistar coisas boas, mas tem dificuldade de sustentá-las. Ou minimiza o que recebe, ou acha que foi sorte demais, ou sente que precisa pagar um preço por aquilo, ou cria algum desequilíbrio logo em seguida. No dinheiro, essa crença pode aparecer quando a pessoa cobra menos do que vale, aceita menos do que merece, se sente desconfortável ao pensar em abundância material ou acredita em algum lugar silencioso que não nasceu para viver bem. No amor, essa crença aparece quando a pessoa aceita migalhas emocionais, tolera relações rasas, desconfia do carinho sincero ou se apega a quem não a valoriza porque, no fundo, não acredita que pode ser realmente escolhida de forma inteira. Nas oportunidades, ela surge quando a pessoa se sabota diante de algo grande. Ela até recebe uma chance, mas pensa: isso é demais para mim. Não estou pronto. Vai dar errado. Alguém melhor mereceria essa vaga, esse espaço, esse reconhecimento. Percebe o quanto isso pode travar a vida? A pessoa não está apenas esperando bênçãos. Ela está emocionalmente rejeitando aquilo que diz querer. E a origem disso, muitas vezes, está em experiências antigas de desvalorização, crítica, rejeição, comparação ou ambientes em que receber muito parecia perigoso, exagerado ou inadequado. A boa notícia é que merecimento pode ser reconstruído. E ele começa quando você para de se tratar como alguém que precisa pedir desculpas por querer uma vida mais plena. A crença do não merecimento se manifesta de formas muito práticas. Ela aparece quando você justifica demais o próprio valor. Quando sente vergonha de falar sobre o que faz bem. Quando sente necessidade de diminuir suas conquistas para não incomodar. Quando acredita que precisa sofrer muito para merecer descansar. Quando se sente culpado por desejar conforto, beleza, liberdade e tranquilidade. Ela também aparece quando você recebe algo bom e imediatamente pensa no que pode dar errado. Como se a mente não permitisse simplesmente acolher o bem. Como se toda coisa boa precisasse vir acompanhada de alerta, desconfiança ou medo de perda. Quem carrega essa crença costuma viver em alerta mesmo diante da abundância. E isso desgasta profundamente a energia. Porque prosperar não é apenas conseguir. Prosperar também é aprender a receber sem culpa e a sustentar sem medo. A segunda crença invisível que afasta dinheiro, amor e oportunidades é esta: se eu crescer, vou perder amor, vínculos ou segurança. Essa é uma crença muito profunda, porque toca a necessidade humana de pertencimento. Em algum momento da vida, muitas pessoas associaram crescimento a afastamento. Talvez tenham percebido que quando alguém da família se destacava, surgiam críticas, inveja ou distanciamento. Talvez tenham aprendido que querer mais era visto como arrogância. Talvez tenham sentido, ainda na infância, que para ser amado era preciso não incomodar, não crescer demais, não brilhar demais, não mudar demais. Então a mente criou uma lógica silenciosa. Se eu for além, posso perder conexão. Se eu prosperar, posso ser rejeitado. Se eu aparecer, posso ser atacado. Se eu crescer, posso deixar de pertencer. Essa crença é devastadora, porque faz a pessoa interromper a própria expansão para manter uma sensação antiga de segurança emocional. No dinheiro, ela pode aparecer quando a pessoa evita ganhar mais porque inconscientemente teme se afastar do grupo, parecer diferente demais ou ser julgada. No amor, aparece quando alguém se apega a relações que já não acompanham sua evolução, apenas para não ficar só. Ou quando se diminui para caber em vínculos que exigem menos do que sua alma já pode oferecer. Nas oportunidades, surge quando a pessoa se retrai justamente diante do crescimento. Não porque não queira, mas porque o avanço desperta o medo de perder aprovação, familiaridade ou pertencimento. Essa crença costuma ser muito sutil. A pessoa nem percebe que está se segurando para continuar pertencendo a uma versão antiga de si mesma e às vezes, também a um grupo antigo que só reconhece segurança no pequeno, no previsível e no conhecido. Só que existe uma verdade importante aqui. Crescer não precisa significar perder amor. Mas para viver isso, sua mente precisa parar de associar expansão com abandono.
Essa crença bloqueia a prosperidade porque faz você recuar toda vez que a vida pede expansão. Você até quer a nova fase, mas quando ela começa a se aproximar, uma parte sua sente medo. Medo de não caber mais onde antes cabia. Medo de ser mal interpretado. Medo de ter que rever relações. Medo de ficar diferente demais. Medo de entrar em territórios que ninguém ao seu redor ocupou. Então, ao invés de avançar com presença e lucidez, você hesita. Se sabota. Adia. Minimiza a si mesmo. Volta atrás. Diminui sua potência para preservar uma segurança emocional antiga. Mas o preço disso é alto demais. Porque ao tentar não perder vínculos, você perde a chance de encontrar uma vida mais alinhada com quem realmente está se tornando. A terceira crença invisível que afasta dinheiro, amor e oportunidades é esta: a vida boa sempre acaba ou cobra caro demais. Essa crença pode nascer de muitas experiências. Momentos felizes que terminaram em dor. Fases boas que foram seguidas por perdas. Situações em que o alívio foi curto e a frustração veio logo depois. Ou simplesmente um ambiente emocional onde a ideia de tranquilidade nunca parecia durável. Quando a mente aprende que o bem não permanece, ela passa a viver em alerta até nos momentos bons. A pessoa começa a prosperar, mas já espera o tombo. Encontra alguém interessante, mas já espera a decepção. Recebe uma oportunidade, mas já imagina o peso, o desgaste, a perda futura ou fracasso escondido ali. Essa crença não impede apenas o recebimento. Ela impede o descanso interno. No dinheiro pode fazer a pessoa acreditar que todo ganho logo será perdido, que estabilidade não dura, que prosperidade é ilusória. No amor, pode levar alguém a desconfiar de relações saudáveis, como se o carinho sincero fosse apenas uma fase antes do abandono. Nas oportunidades, essa crença faz a pessoa hesitar, porque imagina que toda porta nova trará cobrança excessiva, sofrimento ou perda de paz. A consequência disso é muito séria. A mente passa a rejeitar, ainda que de forma inconsciente, tudo aquilo que poderia trazer expansão. Não porque a pessoa não queira o bem, mas porque acredita que o bem é instável demais para ser confiável. E quando o bem parece sempre ameaçador, a mente se apega ao conhecido, mesmo que o conhecido seja limitado, cansativo ou doloroso. Agora que você conhece essas três crenças, a pergunta mais importante é: como começar a desmontá-las? O primeiro passo é a observação sem negação. Você precisa identificar onde essas crenças aparecem na sua vida. Em que situações você se sente pequeno diante do bem? Em que momentos você se sabota ao crescer? Onde surge culpa por receber mais? Onde aparece medo de se afastar de antigos vínculos? Onde o bem parece sempre prestes a terminar? O segundo passo é reconhecer que essas crenças não são a sua essência. Elas são condicionamentos. Foram aprendidas. Foram reforçadas. Foram repetidas. E justamente por isso podem ser revistas. O terceiro passo é substituir a lógica antiga por decisões mais conscientes. Se a primeira crença diz "eu não mereço receber tanto", a nova decisão pode ser: eu estou aprendendo a sustentar coisas boas com paz, responsabilidade e merecimento. Se a segunda crença diz "se eu crescer, vou perder amor, vínculos ou segurança", a nova decisão pode ser: eu posso crescer sem trair minha essência, e posso construir vínculos mais alinhados com a minha expansão. Se a terceira crença diz "a vida boa sempre acaba ou cobra caro demais", a nova decisão pode ser: eu posso aprender a confiar no bem, sustentar a abundância e viver com mais presença no que está dando certo. Essas novas decisões não devem ser repetidas como frases vazias. Elas precisam ser vividas em pequenas ações. Receber um elogio sem se diminuir. Valorizar melhor o próprio trabalho. Dizer sim para uma oportunidade. Permitir-se viver uma experiência boa sem já esperar a perda. Fazer escolhas coerentes com a vida que deseja construir.
A mente aprende muito com repetição, mas aprende ainda mais com evidência. E toda vez que você age de forma diferente diante do bem, começa a mostrar para si mesmo que uma nova realidade interna está sendo construída. Quero deixar um exercício simples e poderoso para você fazer hoje. Pegue um papel e escreva 3 frases. A crença invisível que mais me limita no dinheiro é. A crença invisível que mais me limita no amor é. A crença invisível que mais me limita nas oportunidades é. Não tente responder bonito. Responda com honestidade. Depois, abaixo de cada frase, escreva: a nova decisão que eu escolho fortalecer a partir de agora é. E complete com uma nova postura interna. Esse exercício é importante porque traz para a consciência aquilo que antes operava no automático. E tudo aquilo que sai da sombra já começa a perder força. 3 crenças invisíveis afastam dinheiro, amor e oportunidades da sua vida. E o mais transformador é perceber que, quando você identifica essas crenças, começa a recuperar o poder de não obedecer mais cegamente a elas. Talvez durante muito tempo você tenha vivido acreditando que não merece tanto. Talvez tenha se segurado para não perder vínculos. Talvez tenha desconfiado do bem porque aprendeu que toda fase boa termina rápido demais ou cobra caro demais. Mas essas crenças não precisam continuar comandando a sua história. A sua vida pode mudar quando você deixa de tratar essas vozes antigas como verdades absolutas. Quando você começa a observar, questionar e substituir os padrões que antes governavam suas escolhas. Prosperidade, amor e oportunidades não se sustentam apenas do lado de fora. Eles também precisam encontrar espaço do lado de dentro. E esse espaço começa a ser criado quando você solta crenças antigas e se torna mais compatível com a vida que deseja viver. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários: eu libero as crenças que me limitam. Essa frase pode marcar o início de uma nova relação com o dinheiro, com o amor, com as oportunidades e principalmente com você mesmo. Se inscreva no canal, ative a mente, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa perceber que o maior bloqueio da vida, muitas vezes, não está no caminho, mas na crença invisível que governa a forma de caminhar. Porque a transformação começa quando a verdade vem à luz. 3 crenças invisíveis afastam dinheiro, amor e oportunidades da sua vida. Mas a partir de hoje, você pode começar a enxergá-las, desmontá-las e abrir espaço para uma nova história. Bem-vindo ao Ative a Mente. Aqui, a transformação começa dentro. Sempre começa dentro.